Abre-se aqui o espaço de comentário de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos analisar, digamos assim, a entrevista à SIC Notícias de Durão Barroso. Já vamos ver as partes que considerou mais importantes, mas, no geral, como é que classificava esta entrevista? Esta entrevista é, sem dúvida, uma tentativa de reaproximação aos portugueses. Eu devo dizer, enfim, muitos portugueses sabem ou lembram-se, outros não se lembrarão. Eu não queria deixar de fazer essa nota prévia. Eu, fazendo esta análise, tenho que fazer uma declaração de interesse ao passado. Sucedi a Durão Barroso, na altura trabalhava com ele, tomei a decisão de aceitar suceder-lhe por achar que era muito bom ele ir para Presidente da Comissão Europeia. Portanto, estive envolvido diretamente no processo, para quem não se lembra ou para os mais novos que estejam a ouvir-nos e não saibam. E hoje em dia, procuro analisar com serenidade. Acho que Durão Barroso, com esta entrevista, de alguma maneira ele abriu a avaliação aos 10 anos do seu trabalho como Presidente da Comissão. Que eu acho que é uma avaliação fundamental para Portugal. Não é muito bom estarmos sempre a olhar para o passado, mas isto é um passado que interessa muito, que importa muito. O país, a ida de Durão Barroso para Bruxelas desencadeou várias ondas de choque. Logo, para começar, no Presidente da República de então, que ficou sem saber se havia de dissolver a Assembleia e nomear um novo Primeiro-Ministro, fui eu. Houve um governo que foi, ou uma Assembleia foi dissolvida pouco tempo depois, entrou José Sócrates, enfim, tudo o que sabemos que aconteceu. Eu às vezes ponho a questão a mim próprio, como é que teriam sido as coisas em Portugal se Durão Barroso não tivesse ido para Bruxelas? Teria sido tudo, com certeza, muito diferente. E ele ainda por cima vai para Bruxelas e apanha este período de crise extrema, 2008 em diante, ele foi em 2004, apanha este período de crise extrema em que representa perante Portugal um dos elementos da Troika quando nós somos intervencionados a partir de 2011. Portanto, a partida dele e a estada dele de 10 anos em Bruxelas tem uma série de ingredientes e de razões para Portugal, de facto, se deter com interesse e com profundidade no balanço do que aconteceu nestes 10 anos e do que Durão Barroso fez ou não fez. Lembremos que ele, quando lá chegou, quando saiu de cá, ele tinha acabado de estar muito ligado a Bush, filho, a George W. Bush e a Tony Blair e a Aznar na Cimeira dos Açores. Portanto, ele chega lá com essa áurea de ser o amigo dos americanos, ser o amigo, um dos autores da decisão da guerra do Iraque, da invasão do Iraque, e, portanto, com muita polémica em cima por causa disso. Barroso... Mas também com fama de ser um conciliador, não é? Sim, de ser um homem moderado, de ser um bom diplomata e aliás, só sendo bom diplomata conseguiu furar no meio de tudo o que furou para conseguir depois a unanimidade na sua indigitação para Presidente da Comissão Europeia. Já vamos ver as declarações. Ainda uma outra pergunta. Para onde corre Durão Barroso? Durão Barroso gostaria de... Ele não tem certeza ainda para onde é que corre. Por aquilo que sei, vou sabendo, e por aquilo que o conheço... que o conheço muito bem, ele também me conhece a mim. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele admitiria ser candidato a Presidente da República se pudesse ser. Agora, Durão Barroso é daquelas pessoas que não convive bem com a derrota. Ele é um homem prudente, seguro. Quando se diz, eu sou dos que Marcelo Rebelo de Sousa e Durão Barroso dificilmente serão candidatos à Presidência da República, é porque nenhum deles, um não gosta e o outro não quer perder, ou os dois não gostam, se quiser. E, portanto, Durão Barroso, se tivesse sondagens que lhe dessem possibilidade de ser, admitiria. Mas Durão Barroso ainda não escolheu ser Presidente do Conselho Europeu. Ou seja, suceder a Van Rompuy. E, portanto, eu estou-lhe a dizer isto com segurança de quem está convencido pelas informações que tem, pelas conversas que faz, temos amigos comuns, mesmo que o próprio não me diga, imagino que não me disse, mas tenho a certeza absoluta que se houver essa possibilidade, se o PPE ganhar as eleições, aliás sei que a senhora Merkel disse isso numa reunião do Partido Popular Europeu, ainda temos, atenção, quando estavam a falar dessas matérias, temos o still have Barroso. Temos que contar com Barroso. Durão Barroso ganha o peso específico na União Europeia, como falávamos aqui eu tinha, independentemente do partido a que pertence. Mas, quer dizer, não será, como ele propôs para a Presidência da República, proposto por Partido Socialista da Europa.
europeu, terá que ser o PPE a propô-lo. E se o PPE de facto conseguir essa maioria, existe essa hipótese. Já em 2009, quando Durão Barroso acabou o primeiro mandato e foi criado o cargo de Presidente do Conselho Europeu, houve a hipótese de Durão Barroso assumir esse lugar. Até estava em disputa com Tony Blair. Tony Blair depois saiu mal do governo, foi muito atacado no Reino Unido, teve muita polémica e acabou por não ficar. Ele entrou o belga Van Rompuy e Durão Barroso na Comissão. E, portanto, veja, se Juncker, que é ali do Benelux, Van Rompuy é da Bélgica, Juncker é do Luxemburgo, se ficar à frente da Comissão, é natural que a Europa queira alguém do Sul, dos países do Sul, como Presidente do Conselho. E aí Durão Barroso pode ter o seu peso. Aliás, quando Passos Coelho disse, aqui há 2 semanas lá, atenção, quero saudar Durão Barroso, uma reunião do PPE, e ainda contamos com ele para outras hipóteses na Europa. Como também referi na altura aqui, Passos Coelho não iria dizer isso sem ter conversado com o próprio Durão Barroso e com outros seus colegas europeus. Portanto, Durão Barroso não se pode levar a mal que ele tenha ambição, é um homem com imensa, notoriedade no plano internacional, muito conhecido. Não deixe de dizer uma coisa, não quero deixar de fazer esta nota. Portugal é um país, em termos de opinião, um pouco desequilibrado para a esquerda. Se Durão Barroso, com os conhecimentos que tem, a experiência que tem, fosse de esquerda em Portugal, era praticamente um herói. Sendo de centro-direita, não tem o mesmo crédito à partida. Porque se fosse, imagina um estilo Mário Soares, ele foi considerado como um homem, um dos seus grandes créditos, conhecer muitos dirigentes do mundo. Durão Barroso, hoje em dia, conhece, de facto, todos no mundo. Mas não é por isso que as pessoas o olham com mais simpatia. Durão Barroso carrega em cima de si o fardo do seu papel na crise e da sua partida em 2004. E nem que ele conhecesse já dirigentes de Marte, lhe permitiria ganhar um crédito especial, porque à partida, de facto, imagino, se António Vitorino tivesse sido Presidente da Comissão Europeia, era um herói hoje em dia. À partida, as pessoas de centro-direita, eu acho, assumo esta opinião sem rebuço nenhum, sem hesitação nenhuma, têm que trabalhar mais, lutar mais para ganhar o mesmo crédito, está a ver? Porque Durão Barroso, de facto, hoje em dia, de Putin a Obama, a Sarkozy, a Hollande, a senhora Merkel, ele tem esse grande capital. Ele tem esse grande ativo para uma candidatura à presidência da República. Quer se queira, quer não. Não há ninguém em Portugal, nem pouco mais ou menos, com a capacidade de relacionamento internacional que ele tem, e ele nisso é excelente. O problema dele é a sua relação com Portugal. Ou seja, ele está bem ou razoável, não estou a dizer que gostei muito dele no mundo ou na Europa, mas é muito conhecido, tem força, tem prestígio. Durão Barroso já foi feito doutor honoris causa agora nestes anos e vai ser condecorado em breve. Obama vai-lhe atribuir uma condecoração no próximo mês, julgo eu, não americana, mas de uma instituição, não dos Estados Unidos, mas de uma instituição norte-americana. Portanto, Durão Barroso é curioso, ele está razoavelmente bem na Europa e no mundo, ele não está bem em Portugal. Também, de algum modo, por estar afastado. Vamos ver a primeira declaração, ou o primeiro extrato de Durão Barroso, nesta entrevista que referi no início deste seu espaço de comentário. Vamos ver. Ou seja, foi uma grande obra resistir a esta crise. Tivemos de construir os barcos salva-vidas no meio da tempestade. Sei que com grandes dificuldades e com grandes sacrifícios, por exemplo, para o nosso país, para os portugueses, o que, obviamente, para mim, foi o que mais me marcou do ponto de vista emocional durante estes anos, mas a verdade é que as consequências poderiam ter sido catastróficas. A situação de alguns dos nossos países, incluindo a de Portugal, era uma situação desesperada. Sem dinheiro em caixa, sem dinheiro na tesouraria, sequer para pagar os salários dos funcionários públicos até ao fim do ano. Era uma situação, em termos técnicos, de insolvência. Esta é a primeira declaração. Durão Barroso aqui diz que foi uma proeza resistir à crise. Este é o tom geral da entrevista. Permita-me dizer assim. Ele o que diz bem dito. A entrevista é uma boa entrevista, em minha opinião. Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem que o problema da entrevista é que é dada cedo demais, que Durão Barroso devia ter esperado mais um tempo, ver como isto corre, então dar estas explicações aos portugueses mais tarde, para depois fazer o balanço disto tudo.
eu estou em completo desacordo. Eu acho que Durão Barroso falou tarde demais e não cedo demais. Eu acho que fez falta, durante estes anos, esta boa conversa de Durão Barroso. Não era conversa em família, mas uma pessoa que está como Presidente da Comissão Europeia poder ter outra relação com os portugueses. Aquilo que ele diz ali, não queiram saber o que eu sofri, o que eu passei, o que eu senti, que ninguém tem direito a pôr em dúvida, mas Durão Barroso não o deixou transparecer nem um bocadinho. Pelo contrário, as suas declarações foram sempre muito declarações no sentido eu não posso ser parcial, eu sou Presidente da Comissão Europeia, não posso imiscuir nos assuntos dos Estados-membros. E mesmo quando ele disse, por exemplo, eu falei com a senhora Merkel e consegui a extensão das maturidades, eu estive a conferir e de facto na altura ele não disse nada. As maturidades foram estendidas para Portugal e para a Irlanda ao mesmo tempo, em 21 de junho de 2013. Portanto, há nitidamente aqui um objetivo político de reaproximação e Durão Barroso aqui diz foi uma grande obra resistir a esta crise. E, sem dúvida nenhuma, acho que é uma das frases-chave, o elogio que ele faz aos portugueses, é uma das frases-chave da entrevista. Ele procura elogiar os portugueses pela resistência às medidas decretadas pela própria Troika de que o organismo que ele faz parte foi presidente. E eu acho que quem ouviu esse elogio gostou. E que a entrevista toda ela num tom familiar ou coloquial é num tom que agrada às pessoas que ouvem. É por isso que eu digo que é pena não ter surgido ser mais. Porque o que é que a generalidade dos portugueses pensou este tempo todo de Durão Barroso? Aquele tipo não quer saber de Portugal. Aquele tipo não nos diz uma palavra de jeito. Está lá em Bruxelas. Está lá em Bruxelas, foi-se embora e não quer saber. E se as pessoas tivessem ouvido estas entrevistas, não é que Durão Barroso não tenha dado nenhuma entrevista. Ele deu outra à SIC, uma à TVI, eu lembro de outra à Judite de Sousa, mas quer dizer, outra ao José António Saraiva, não sei se ainda estava no Expresso ou no Sol, mas nunca falou foi assim. Ele nunca falou foi assim, falou sempre com secura, com distanciamento, com independência do alto da sua posição de Presidente da Comissão. E, portanto, eu não sei se ele vai conseguir recuperar o tempo perdido, que é aquilo que ele está aqui, é à procura do tempo perdido. Vamos à segunda declaração de Durão Barroso nesta entrevista. Foi minha ideia, minha proposta da Comissão Europeia, aligerar as condições para países como Portugal. Antigamente tinham que pôr 15% a 10% do dinheiro para corresponder aos fundos estruturais, com participação, agora é só 5% para alguns dos programas. Isso foi uma proposta minha e da Comissão Europeia para aligerar as condições, isso sim, para manter o investimento até, mas não aumentando o déficit. Nunca, em caso algum, a União Europeia ou a Comissão Europeia propôs aos países em situação débil, aumentem o vosso déficit. Nunca o fizemos. Aqui temos uma certa polémica. José Sócrates ontem à noite diz que isto não é verdade. Pois, e eu tenho ideia, com toda a franqueza, que neste caso José Sócrates tem mais razão que Durão Barroso. Aliás, eu lembro-me, falámos aqui a semana passada, a Medeiros Ferreira, que partia esta ideia, foi muito lançada, lembro de ouvir a primeira vez a Medeiros Ferreira, em Portugal, num debate na TV 24, em que ele dizia, se nós passássemos a pagar só 5% dos projetos cofinanciados, em vez dos 15 ou 20, ou seja o que for. E depois, quer dizer, o governo português, eu tenho ideia, lembro-me até da noite dessas negociações, em que de facto houve esse avanço da parte de Portugal, e depois o que acontece é que é a Comissão Europeia que tem que propor. Eu não estou com isto a dizer que Durão Barroso não tivesse desde o princípio de acordo com aquilo que chegava de Portugal e que depois não tivesse sido ele a apresentar a proposta. Agora, a iniciativa política, julgo que não partiu de lá. E, portanto, aquilo a que nós vamos assistir, a propósito disto que Durão Barroso diz, daqui até agora em diante, é de facto uma sucessão de acontecimentos e declarações em que Durão Barroso, como já está de saída da Comissão, ele aliás diz às tantas, a minha prioridade aqui até ao fim do mandato é a Ucrânia e ver se Portugal sai bem. E quando fala no déficit e conseguiu estender as madeiras, foi proposto para 6 países, mais Holanda e Portugal 1 ano, quando o déficit foi prorrogado, e Eslovénia, Espanha, França e outro país que me falta agora, julgo que a Eslováquia, tiveram aumentados 2 anos o período do déficit. Portanto, mas Durão Barroso, daqui até final de mandato, que é outubro, para o mês que vem, já foi dito, vai estar cá com muitos comissários, a falar do novo quadro comunitário de apoio, que até lhe calha bem, porque começa este ano, quando ele sai. Portanto, ele vai poder fazer muitas intervenções e muitas conferências a dizer quantos milhões de euros aí vêm, durante quanto tempo, em que é que devem ser aplicados.
Portanto, isto vai ser das maiores campanhas de charme de que há memória na reconquista do tempo perdido, como eu digo. Uma coisa, isso eu digo, eu não acredito, Durão Barroso vai fazer tudo, ou para ser Presidente do Conselho Europeu, ou Presidente da República em Portugal. Ele pôs-se às tantas de mais duas hipóteses, Secretário-Geral da NATO ou Secretário-Geral da ONU. O da NATO já está preenchido, e portanto pode ser assim. Então Durão Barroso dá para isso tudo? Dá. São lugares de liderança política de organizações importantes. Mas lá está, eu acho que o prejudica essa divisão. Eu acho que se porventura quer ou admite ser Presidente da República em Portugal, a cabeça dele deve estar concentrada em Portugal. Vamos à terceira declaração, onde Durão Barroso diz que sempre defendeu os interesses dos portugueses. E ao longo destes anos procurei sempre defender os interesses portugueses, com certeza, e os interesses europeus, mas não numa base partidária. O meu partido, se quiser, é Portugal. E aqui, na Comissão Europeia, o meu partido é a Europa. E a verdade é que me orgulho muito do facto de quer o Primeiro-Ministro José Sócrates, quer o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, quer o Sr. Presidente da República, professor Cavaco Silva, sempre terem dito que estão muito reconhecidos por aquilo que eu tenho vindo a fazer por Portugal. E ajudei o engenheiro José Sócrates, porque estava a ajudar o governo português, porque estava a ajudar Portugal. E estou a ajudar o Dr. Pedro Passos Coelho, porque estava a ajudar o governo português e estou a ajudar Portugal. A pergunta é como, não é? A questão é como. E aqui só um muito pequeno comentário. Eu não ponho isto em dúvida e acho que qualquer um de nós, no lugar de Durão Barroso, tentaria fazer o mesmo e não nos passa pela cabeça que ele não seja um patriota. A questão é, ele foi muito correto com José Sócrates sempre e fez tudo, e com Passos Coelho também. A questão dele é a relação com os portugueses, volta ao mesmo. Foi com Cavaco Silva também muito bem, mas Durão Barroso caracteriza-se muito por isso. É um homem muito também de corredores, das relações institucionais. Faltou-lhe a ligação direta aos portugueses. O abraço que ele deu a Sócrates do porreiro pá, e que se calhar deu outra a Passos Coelho agora, ou dá outro quando for a saída limpa, em vez de porreiro pá, pode dizer cool, meu, ou boé fantástico, o que quiser, mas faltou-lhe dar esse abraço aos portugueses de vez em quando. E, portanto, foi essa conversa direta com os portugueses, em que Durão Barroso durante muitos anos foi muito institucional, que faltou e que ele agora está a tentar ver se corrige. Vamos agora a duas declarações que são muito curtas. Vamos ver a primeira, sobre o PEC 4. Nós apoiámos o governo português na tentativa de fazer passar o PEC 4. E agora uma outra que é sobre os limites do déficit. Fui eu que propus, por exemplo, mais 2 anos para Portugal atingir o limite do déficit. Não está a puxar galões demais para si próprio aqui, Durão Barroso? Sim, quer dizer, isto é o contraste absoluto, somando as declarações todas de Durão Barroso, é o contraste absoluto com aquilo que se ouviu aos primeiros ministros, foram as notícias jornalistas, e o que Durão Barroso disse ou não disse durante estes anos todos. De repente era como se todas as boas decisões para Portugal tivesse sido Durão Barroso o responsável. Bem, então houve aqui, ao contrário de charme, uma campanha, um véu de silêncio, um nevoeiro brutal durante todos estes anos, que nos tapou da realidade efetiva. Aqui eu acho que é tudo muito exagerado. Já falei há bocadinho do déficit para 6 países, estendidos para 4, 2 anos, para Portugal e para a Holanda 1 ano, e até Portugal teve só 1 ano devido à má evolução dos indicadores económicos da altura. Do PEC 4, ele fez porque passasse, e na altura, de facto, era a fase do porreiro pá, e portanto em que ele tentou ajudar Sócrates quando era muito controverso, e portanto aqui de facto ele mostrou, foi contra o seu próprio partido, ou o partido que era originário, que só lhe fica bem. Mas a questão é saber se era bom para o interesse nacional para Portugal ter passado o PEC 4. É isso que é muito dúvida, mas ele vai continuar a discutir-se a vida inteira. Sim, a vida inteira. Sócrates não deixará essa matéria desaparecer. De facto. Vamos a mais uma declaração. Esta declaração, Durão Barroso, refere-se ao Manifesto dos 70. Vamos ver. Sim. Confesso que fiquei por ver o nome dessas pessoas, mas também não fiquei totalmente, porque eu sei até que ponto a crise hoje está a ter um impacto enorme, nomeadamente na chamada classe média. E, a meu ver, quer a Dr. Manuel Ferreira Leite, quer o Dr. Bagão Félix, que se representam uma certa classe média ou até classe média alta em Portugal, pessoas que até têm uma vida relativamente confortável, mas que foram atingidas por esta situação. Que refere-se a... Eu aqui acho deselegante, sinceramente. Porquê? Acho deselegante, quer dizer, eu compreendo, foram os seus ministros, comigo, só Bagão Félix dizer que foi, não Manuel Ferreira Leite.
Mas quer dizer, eu não estou a dizer que muitas pessoas não pensem isto, mas falar da questão da burguesia alta ou média, tem uma qualidade de vida média alta e sentem-se atingidos, surpreendeu-me. Aqui, para quem queira, como eu estou convencido que ele quer, quem admite uma candidatura em Portugal, uma candidatura presidencial, isto é algo, bem, eu se tivesse no lugar de Manuela Ferreira Leite e Bagão Félix, não é que uma pessoa não deva saber perdoar, mas eu não esqueceria. O que ele parece querer dizer é que parece, não, diz-me, quer dizer, é que estas posições não são técnicas, mas são pessoais, não é? Não são técnicas, nem patrióticas, são a pensar nos interesses próprios. Nos interesses e isso pessoais, é um não é? ataque muito forte a todos os subscritores do manifesto. Entre eles, de facto, duas pessoas que foram seus ministros. Eu aqui acho que foi o velho lado radical, velho porque antigo, dos nossos tempos de faculdade, nós juntos o lado radical de Durão Barroso a vir ao de cima, que tem alguma graça se não for dirigido para ataques pessoais. Vamos a mais uma declaração. Aqui Durão Barroso fala de aumentos. Mas eu não vejo razões para que não haja, quando a situação económica portuguesa melhorar, um aumento em relação com o aumento da produtividade. Essa é que é a questão essencial, quer das pensões, quer dos salários. Aqui, enfim, Durão Barroso agrada aqui aos pensionistas, é um discurso que agrada, não é? Aqui agrada, aqui eu diria já não é deselegante nem elegante, aqui ele procura fazer uma sedução eleitoral. Não vejo razões para que os salários e as pensões não subam, quando houver condições para isso, apesar de tudo é prudente. Mas aqui faz parte do discurso de charme para com os portugueses. Ele, que é Presidente da Comissão Europeia, membro da Troika, que defendeu esta política durante anos, vem agora dizer não vejo razões para que não haja aumentos. Portanto, chega-se mais à frente do que o próprio Governo. Passo escolha ouvir isto, deve-se ter abanado com o leque, ou seja, com o que for, deve ter ficado com calores, porque... E a Ministra das Finanças também... Agora, é uma frase, uma declaração com manifestos e intuitos eleitorais. E lá está. Mas ele logo a seguir, e podemos ver já essa declaração, diz que não tem intenção de ser candidato. Eu, francamente, não tenho qualquer intenção de ser candidato a Presidente da República. E não tem? Eu isto peço desculpa... detestes dizer às pessoas ou pôr em causa as suas palavras, mas não acredito de todo. Intenção não tem, como eu já disse há pouco, se a questão se puser... Atenção, vamos lá. Mas é exatamente o que dizem de si, Pedro Santana Lopes. Também dizem que Pedro Santana Lopes que não, mas quer. Pois dizem, pronto, e põem em causa as minhas palavras, o que é que é de fazer, não é? E atenção que eu quero sublinhar este ponto. Eu não estou a dizer que Durão Barroso diga assim, a Presidência da República, a Presidente do Conselho Europeu, é tudo igual, logo vejo para onde é que me convém mais ir. A Presidência da República de um país é algo, obviamente, também Presidente do Conselho Europeu, mas deve ser o máximo respeito de um patriota, não pode ser moeda de troca. Agora, eu tenho a certeza absoluta que se Durão Barroso pudesse tiver boas sondagens, boas condições de apoio para a candidatura à Presidente da República, que ele não rejeitará isso. E, portanto, esta declaração dele, pronto, olha. Marcelo Rebelo de Sousa ontem disse que tem a certeza que António Guterres vai entrar na corrida. Vai entrar na corrida. Marcelo é contemporâneo de Guterres, andaram juntos na Juventude Católica, são da mesma idade, tem mais ou menos a mesma relação que eu tenho com Durão Barroso. Portanto, ele conhece muito bem António Guterres, eu conheço muito bem Durão Barroso. Mas António Guterres nunca disse que não quer ser. Já disse, por acaso já disse. Mais ou menos a mesma coisa. Não tenho nenhuma intenção de meter nisso. Sim. Só que quem conhece bem António Guterres acha que ele pode vir, e se vier é um candidato fortíssimo, já o disse aqui, e eu tenho a certeza absoluta de Durão Barroso, se vir que tem espaço, nunca dirá que não. Mas a verdade é que todos os potenciais candidatos dizem isso. Não é só o Pedro Santana Lopes, Marcelo também já recuou e já não quer ser, ou seja, não há nenhum que queira ser o primeiro candidato a anunciar. Antes das europeias, as europeias aqui vão ser um momento de clarificação muito importante. Até para saber, de facto, também na esquerda quem vai ser. Porque saber se António Costa tem hipótese de entrar no PS ou não, e se António Costa ficar de fora, é mais difícil vir Guterres. E se não vier Guterres, é mais possível Marcelo ser candidato.
Sim. Está a ver? Há Porque quem diga Marcelo que com Guterres, tem medo de Guterres. não lo creio, de todo. Vamos para mais uma de declaração. facto, Temos só 3 minutos. Vamos para a nossa penúltima declaração de Durão Barroso nesta entrevista à SIC Notícias. Eu acho que o próximo governo em Portugal vai ser um governo necessariamente, para ter maioria, que vai ter os dois principais partidos e se calhar também o CDS, ou seja, o PS, o PSD e o CDS. Porque, senão, um governo sem maioria parlamentar não terá quaisquer condições de levar a cabo algumas reformas que ainda vão ter de continuar. Olha, visto que me falou do Presidente da República, uma hipótese que eu acho que se devia pensar em Portugal, aqui já estou a ser, não é o Presidente da Comissão Europeia que está a falar, agora é um português que acompanha... Eu ponho aí o nome por baixo da Durão Barroso português. Não é um português que acompanha apaixonadamente tudo o que se passa no nosso país. E às vezes muito sofridamente, posso garantir-lhe. Uma ideia é o próximo Presidente da República ser apoiado pelas principais forças políticas. Por que não? Nunca se fez isso. Acho que tem sentido. Ainda temos mais uma declaração que é muito curta, mas agora pergunto-lhe já aqui. Isto é muito engraçado. Marcelo diz que isto é um tiro no pé porque se auto-exclui, não é? Mas vamos ver, eu tenho aqui os meus livros, este é com ele. Isto é da Bertrand, se fosse a Bertrand, que hoje em dia faz parte do Círculo de Leitores, eu reeditava este livro que é de 80. Pedro Santana Lopes, José Durão Barroso, Sistema de Governo Sempre Partidário. É só sobre isto. Estou aqui a fazer uma sugestão, não é por razões comerciais, prescindo já dos direitos. Mas, e no Pecado Original, que escrevi o ano passado, digo, este é um dos caminhos possíveis para o sistema de governo português. É como se passa na Áustria, na Irlanda, na Islândia, onde os principais partidos chegam a acordo para eleger um presidente e o presidente não anda em conflito com os governos, sejam eles quais forem. Em Portugal, não acredito que isso possa acontecer já. Infelizmente. Portanto, estou a dizer, não discordo da tese de Durão Barroso, acho engraçado, acho que há uma pessoa que não tem hipótese nenhuma de ter esse apoio do PS. Chama-se José Manuel Durão Barroso. Portanto, ele ao defender esta tese, aqui, eu diria o que não é muito frequente nele, ele não me leva mal a piada, é altruísta. Porque de facto defende uma solução que eu de facto acho que não o deixa, não o inclui a ele. Vamos à última declaração de Durão Barroso. E a mim parece-me evidente que é muito difícil termos uma maioria no próximo governo. Bom, disso já falamos aqui, de facto, tudo indica que vai ser muito difícil. Temos só um minuto, Pedro. Vai, mas é cedo para fazer isto. Eu não excluo nem pouco mais ou menos. Só que o PSD e o CDS juntos possam ter maioria, ou que o PS pode ter. Estas previsões, era como quando aqui há uns meses diziam se ia ser programa cautelar, quando o Presidente da República falou disso em janeiro. Era cedo demais. Agora é muito cedo para dizer já que não há maioria da coligação, ou que o PS pode... Imagine, para António José Seguro talvez fosse mais difícil, porque tem tido estes anos de luta na oposição, mas imagino que entrava António Costa e que ia por aí fora. Então não podia saltar de repente para os 43, 44. É muito prematuro. Eu não digo isto de certeza absoluta que não haverá maioria da coligação de direita, de centro-direita ou do Partido Socialista. E a propósito de Durão Barroso e também das ideias que ele defende, isto é outro opúsculo curioso. Contra o Bloco Central, 83, Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Santana Lopes, José Miguel Júdice e Conceição Monteiro. Contra o Bloco Central, que Durão Barroso também tinha esta posição e que rejeitava porque dizia que fazia crescer os extremos do sistema partidário. Agora, como ele disse, esta é uma entrevista boa, bem feita, foi pena que Durão Barroso não tivesse repetido neste tom, neste estilo e com este conteúdo explicativo mais vezes ao longo destes anos de exercício do cargo, 10 anos, uma década, Presidente da Comissão Europeia, em que ele aos portugueses pareceu um homem de gelo e ele aqui parecia um ser humano normal. Parecia e é português. Exatamente. Porque, aliás, ele quando chegou lá, lembre-se, disse My name is José Manuel Barroso. Que é para não ser exatamente o mesmo Durão Barroso estava ostracizado por causa da cimeira dos Açores. Agora é outra vez o Zé Manuel. Já não temos tempo para a nossa imagem da semana, nem da frase, mas ainda lhe faço uma pergunta com uma resposta rápida. Espera, depois das eleições, como disse há pouco, um outro Durão Barroso ou não? Depois das eleições que europeias? E aí a querer entrar realmente na corrida ou não? Na corrida que é cá? Presidencial, sim. Sim, se o PPE não ganhar, se o Partido Popular Europeu não ganhar as eleições, sim. Se ganhar, acho que ainda vamos ter Durão Barroso a correr por um lugar na Europa. E, portanto, está tudo em aberto. Estas europeias são muito importantes para as presidenciais. Por algumas razões que expliquei há bocado e outras que falaremos, se Deus quiser, nas próximas semanas. Ok. Até para a semana. Até para a semana, até E parabéns, você vai lançadíssimo, está quase lá. Só faltam 3 vitórias. O Benfica, pois é. Fecha este CM Jornal. Tenha uma boa noite. A seguir, Rua Segura.
A seguir, Rua Segura. Nos tempos que correm, é difícil acreditar, mas a esperança existe. É real. É uma aldeia no Alentejo, bem no coração